Bom dia, povo abençoado. Que a graça, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Manhã de quinta-feira, dia 17 de junho, estamos alegres porque mais uma noite o Senhor nos guardou e mais um dia o Senhor nos presenteou. Então façamos desse dia aquele dia maravilhoso, especial. Amém? Para a honra e glória do nosso Papai do céu, nosso Senhor e Criador. Então vamos aí, dando início à nossa manhã devocional, trazendo uma reflexão baseada na palavra de Deus para a nossa meditação nesse dia de hoje, tudo bem? Então vamos aqui estar lendo alguns versículos da palavra de Deus para a nossa reflexão. A leitura de hoje está na epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, o versículo 16, e o capítulo 4, o versículo 2 e o 5. Diz assim: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Preservai ou perseverai em oração. Andai com sabedoria. Isto mesmo. E o título da nossa reflexão: uma vida cristã florescente. Então, baseado nesses versículos, nós vamos refletir sobre esse assunto muito importante. Uma vida cristã florescente. Então, vamos aqui para o comentário. Ao crer em Jesus Cristo e em seu sacrifício, uma pessoa verdadeiramente se torna cristã. Porém, para viver como cristão, é necessário algo mais. Necessitamos certa disciplina, a qual se poderia resumir em 4 pontos. Vamos ver quais são esses pontos básicos, resumidamente. Diz assim: o primeiro seria a leitura da Bíblia. Deus nos fala através deste livro. Ele nos mostra como quer que vivamos, nos alimenta e nos corrige. Como obedecer a Deus sem antes escutá-lo, lendo a sua palavra? Segunda, é a oração. Consiste em falar com Deus, em expor-lhe o que nos preocupa e agradecer por quem Ele é e pelo que Ele faz. A oração nos permite manter uma verdadeira relação com o nosso Criador e Pai, através de Jesus Cristo. A terceira, relacionamento com outros cristãos. Assim como um tição não pode permanecer fora do braseiro sem se apagar, um cristão não pode permanecer muito tempo sem se relacionar com seus irmãos e irmãs na fé. É verdade, Concordo. E a quarta, testemunho. Se tornarmos conhecimento de uma boa notícia, não é natural que queiramos contá-la a outros. Falemos, pois, de Deus e da salvação que Ele nos concede a pessoas que nos rodeiam, começando por nossos familiares. Será que nos contentaremos em apenas sermos salvos? Ou aceitaremos esses 4 conselhos para que a nossa vida cristã ela possa florescer plenamente? A piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Então está aí a apresentação dessa reflexão nessa manhã, nesse importante contexto que é ter uma vida cristã florescente. Porque Jesus Cristo também, ele se denomina como a fonte da água da vida. E quando o Salmo faz menção daquela árvore, comparando a bem-aventurança de um homem que teme ao Senhor,
há uma árvore plantada à beira do ribeiro, né? Que floresce, a qual dá o seu fruto na estação certa. Ele está literalmente usando a ilustração de uma árvore, mas ilustrando a vida de um servo fiel de Deus, de um bem-aventurado de Deus. Que a palavra bem-aventurado quer dizer mais do que feliz. E quem realmente tem esse encontro glorioso, que vive abastecendo as suas raízes nessa água abundante que vem da palavra de Deus, dos ensinamentos da palavra de Deus, ele produz fruto, com certeza. Mas há, como aqui no contexto histórico diz, sobre essas quatro marcas para um cristão se fortalecer, vamos dizer assim. A leitura da Bíblia. É impossível dizer que é um cristão e ser sem ter o mínimo de prática ou de hábito de leitura da Bíblia. Porque como se conhece um autor de um livro sem lê-lo? Então, a Bíblia, em síntese, ela é a apresentação do seu autor. Então, como falar de Deus se nós não lemos o seu livro? Como falar do Criador se não lemos o livro que ele deixou para nós como instrução, né? Então, para que o cristão tenha uma vida florescente, ele tem que ter um bom relacionamento com a palavra de Deus, que é a Bíblia. Cristão que não lê Bíblia, ele está meia boca, na verdade. E não adianta fazer como o costume de muitos aí, que tem uma Bíblia só para dizer que tem. E aqueles outros que ainda costumam abrir ela em determinada página e fica aberto ali. Muitas das vezes a página chega a amarelar, mas ele mesmo não tirou um tempo para sequer ler, ou reler, ou meditar naquela palavra ali, naquela página aberta. E outros a usam só para ir para a igreja debaixo do braço, como que se Bíblia fosse desodorante. Não é. A Bíblia fechada ela é um livro como qualquer outro, mas ela aberta ela é a boca de Deus falando conosco, para os que creem, claro, né? O ignorante pode dizer, é papel, papel aceita qualquer coisa. Certo, seu ignorante? Um dia eu fui e disse isso também. Mas depois que eu obtive o entendimento, para mim é o papel mais bem aproveitado da face dessa terra. É o papel usado para colocar em escrita a santa palavra do nosso Deus. Que coisa tremenda obter esse conhecimento. E a segunda é a oração, meu querido. Como você pode ter relacionamento com a outra pessoa se não tem diálogo? Se não tem conversa, não é verdade? E Deus, o nosso Senhor, o nosso Criador, Ele nos dá essa liberdade e Ele tem prazer em que nós tenhamos um diálogo com Ele. A oração nada mais é do que falar com Deus. Interessante que tem pessoas que têm dificuldade em orar. Eu acho um absurdo isso. Tem dificuldade de falar com Deus? Para falar com as outras pessoas não tem dificuldade. Às vezes fala até demais. Fala até o que não deve ser falado. Fala da vida dos outros, fala disso, fala daquilo. Mas na hora de falar com Deus, falta palavra? Não tem assunto? Meu Deus, tem de misericórdia dessa pessoa, dessa vida. Então, não floresce dessa maneira, como cristão. Tem que ter a liberdade de falar com Deus, meu querido. Deus nos dá essa liberdade. Quando ainda no jardim do Éden, a Bíblia relata que todos os dias ele vinha conversar com Adão e Eva, passear no jardim e falar ali com seus filhos, né? Com a sua coroa da criação. E hoje o que nos falta em muitos aspectos, irmãos, é realmente falar com Deus. E não abrir só nossas bocas, não abrir só a boca para falar com Deus,
mas principalmente abrir o nosso coração, confessar a Ele as nossas culpas, agradecer a Ele pela muita bondade dEle, louvar o seu nome com os lábios, né? Engrandecer a Ele porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Ore ao Senhor, fale com o Senhor, meu querido. Amém? Vamos para o terceiro aspecto, relacionamento com outro cristão. Isso é muito sério, meu querido. A Bíblia diz, tem um versículo que diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E tem um provérbio secular aí, não é bíblico, mas é secular e tem sim bastante relevância, que diz: me diga com quem tu andas e eu digo quem tu és. Já é sabido que um porco limpo junto com a porcada suja, suja-se tudo. Uma maçã sadia numa caixa de maçã podre apodrece-se também. Então, até o assunto de um cristão que quer florescer, que é florescente, ele é diferente daquele que não tem compromisso com Cristo. Então, é incontestável que um cristão que deseja ser florescente, que deseja ser avivado, vive, né, em relacionamento com pessoas não cristãs. Porque até o linguajar é outro, né? Até as palavras são outras, os costumes são outros. O cristão, pela essência de Deus, do Espírito Santo, ele tem prazer de falar, o verdadeiro cristão, é claro. Ele tem prazer em falar das coisas de Deus, e não há outro assunto que possa ocupar a palavra de Deus, as coisas de Deus, o testemunho sobre as maravilhas de Deus na nossa vida. Quem não tem compromisso com o reino de Deus, com Jesus Cristo, ele sabe tudo de futebol, ele sabe tudo de novela, ele sabe tudo de política, ele sabe tudo de economia, de tantos outros assuntos. E é os assuntos que eles gostam de conversar. Mas aquele que floresce na vida cristã, o assunto é Jesus Cristo, o assunto é as coisas de Deus. Por isso que muitas às vezes acham um verdadeiro cristão chato, porque ele só fala de Jesus. E teria algum outro assunto melhor para a gente falar, meu querido, do que falar de Jesus, falar das bondades de Deus, das maravilhas de Deus? Então, o cristão, para ter uma vida florescente, ele precisa ter relacionamento com outros cristãos. Eu não estou falando, meu querido, não me entenda mal, de que você como cristão não deve se comunicar com outras pessoas. Pelo contrário, devemos sim. O exemplo maior é do nosso Cristo. Ele se comunicou com todo tipo de gente da face da terra naqueles dias dele. De leprosos, mendigos, pobres, miseráveis, até alta classe, alta cúpula da sociedade daquela época. Mas aonde ele estava, ele era Jesus Cristo. Ele não tinha chapéu de dois bicos. O problema é desses que se dizem cristão, mas dependendo do meio. Se ele está entre os cristãos, ele é cristão. Mas se ele está entre quem não é cristão, ele é aquilo outro que é. Então, cada lugar que ele está, ele é um tipo de pessoa. Isso é que devemos ter muito cuidado. Falar a mesma língua, a mesma palavra, e ter o mesmo atitude e comportamento em todo o meio que estiver. Porque Jesus nos ensina isso. Quando ele ora, a oração do Pai, a favor dos discípulos, no capítulo 17 do Evangelho segundo João, ele fala com o Pai: Pai, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então o mundo representa o quê? Todas essas classes da sociedade em que vivemos. E infelizmente alguns por mal interpretar também o que eu estou falando nessa manhã. Eu não quero ser mal interpretado, não estou dizendo que o cristão tem que viver isolado das demais pessoas, pelo contrário, mas eu estou dizendo que o cristão, para ser florescente, o cristão florescente, ele tem relacionamento com outros cristãos também, não só com os que não são, porque
as más conversações corrompem os bons costumes. E que ele, ao ter o seu relacionamento com pessoas não cristãs, que ele não seja chapéu de dois bicos, né? O apóstolo São Paulo corrigiu o apóstolo São Pedro, numa passagem bíblica, onde o apóstolo São Pedro começou a dar essa demonstração de ter chapéu de dois bicos. Quando estava no meio de um grupo de cristãos, ele agia de uma forma. Quando chegaram os judeus que tinham se convertido ao cristianismo, ele começou a se comportar de outra forma. E o apóstolo São Paulo puxou a orelha do apóstolo São Pedro, por isso. Então nós precisamos, volta e meia, a palavra de Deus nos puxando a orelha para nós não entrar nos rudimentos antigos, do qual o Senhor já nos resgatou. A palavra do cristão hoje, o nosso argumento, o nosso assunto prioritário é sobre as coisas de Deus. A gente pode ter alguns vislumbres ali de entrar em algum outro assunto, na política, né? Mas dominar mesmo como assunto prioritário na nossa vida tem que ser dentro da palavra de Deus, senão estará errado, né? Então vamos para o quarto aqui. Testemunho. Isso é muito importante, meu querido. O testemunho já é sabido teologicamente, que a palavra convence e o testemunho ele arrasta. Um mau testemunho, ele é uma pedra de destruição. Mas um bom testemunho, ele é uma coisa de preservação. Infelizmente, o que não falta hoje nos nossos dias é cristão dando mau testemunho. Entra até no que eu disse um pouquinho antes, de relacionamentos. Precisamos ter muito cuidado com os nossos relacionamentos, porque nós temos condição, sim, de relacionar com todos em cima da face dessa terra, mas não negar o que somos. E tomar todo o cuidado e diligência para não dar mau testemunho, porque Cristo falou, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então que a vossa luz, ela ilumine aonde estiver. E tome cuidado com o mau testemunho, através de palavras, através de atitudes e atos que não condiz com uma vida cristã. Amém? Então fica aí, meu querido, essa reflexão para essa manhã e que o Espírito Santo de Deus, que nos molda através da sua palavra, possa ter liberdade em nós para continuar nos moldando, para fazermos a diferença em cima desta terra, para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fiquem todos com Deus, tenham uma boa quinta-feira de oração, de leitura na palavra de Deus e de testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. Lembre-se sempre, não adianta você pregar se você não tem testemunho, o efeito é ao contrário. Então testemunhe e prega o que você vive e vive o que você prega para a glória de Deus, sempre centrado na palavra. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus nos permitir.